Vamos conversar um pouquinho sobre por que investir em RH. Muitas pessoas têm essa dúvida se vale a pena, se não vale a pena, né? Perguntam para a gente quanto devem investir, se pessoas realmente é um pilar. E eu quero começar essa conversa falando sobre a importância das pessoas para as empresas. Se você parar para pensar, como o Simon Sinek falava, tudo gira em torno das pessoas, né? Os clientes são pessoas, os funcionários são pessoas, os fornecedores são pessoas. Então, investir em pessoas é o natural das empresas, né? Ou porque elas querem melhorar o atendimento ao cliente, ou porque elas querem mais resultado. Partindo desse princípio, as pessoas são um pilar muito importante da empresa. E por isso a gente deve olhar para elas com estratégia, com método e com objetivo, né? Então, como que eu faço para investir bem em RH, para que eu tenha resultado a partir dessa estratégia de gente? A primeira coisa é pensar quem são as pessoas que você quer atrair. As pessoas que você contrata, elas têm que ser parecidas com o jeitão da sua empresa. Então, você precisa ter muito claro qual é a cultura da empresa, quais são os pilares da cultura, o que é importante para que você consiga atrair pessoas que são parecidas com esse pilar, que têm valores parecidos, que têm um jeitão de pensar e agir parecido. Esse é o começo do sucesso do seu investimento em pessoas. Atraindo essas pessoas, e aí você vai entender onde elas estão, como é que elas procuram emprego, vai colocar a sua empresa naquele lugar onde elas procuram, por exemplo, uma rede social, né? Já pensou em fazer a sua empresa ser vista também pelos colaboradores, não só pelos seus clientes? Esse é um ponto importante para você atrair melhor e fechar mais rápido suas vagas. Pense nisso. Então, esse processo de atração de pessoas começa já o sucesso da sua estratégia. Precisa ser bem pensado. Atraiu pessoas boas, você vai ter um processo seletivo mais tranquilo, com mais candidatos e um poder de escolha maior. Isso é um ponto importante para a gente falar também. Hoje, não são só as empresas que escolhem os colaboradores também escolhem as empresas para se trabalhar, por isso que a gente precisa investir no processo de recrutamento, que algumas pessoas falam sobre o marketing de recrutamento, que é mostrar a sua empresa como uma possibilidade para esses candidatos virem até você e se candidatarem. E eles também vão analisar como é que a sua empresa age, como é que a sua empresa pensa, como é que ela cuida das pessoas, né? Não adianta só você vender uma vaga excelente e quando ele entra, ele encontra o inferno. Ele tem que dar o sangue. Isso não vai fazer o seu colaborador ficar. Então, não é inteligente você pintar uma vaga que não seja a realidade da sua empresa. Perceba que muitas empresas gerem por conflito, agem na pressão, e tá tudo bem se esse jeito funciona, mas você precisa atrair pessoas que se sintam bem e que comunguem desse jeitão de funcionar. Então, o recrutamento e seleção precisa ser estruturado com as competências que você quer ter para essa pessoa ter sucesso dentro da sua organização. Contratou bem? Agora você precisa investir em como essa pessoa vai fazer o caminho dela dentro da empresa. Como é que ela vai aprender? Como é que ela vai agir do jeito que você gostaria? Como é que ela vai saber quais são os comportamentos possíveis ou não dentro daquela empresa? E aí a gente já vai para um outro ponto importante, que é o treinamento, que é um outro grande investimento de quem tem um RH estruturado, né? E quem pensa em investir em pessoas. O treinamento é um dos pontos que requer muita atenção no RH. Não é só você fazer treinamento de atendimento, de venda motivacional. Muitas vezes contratam a gente e falam: eu quero um treinamento bem legal, que as pessoas se divirtam, que elas saiam daqui bem animadas. Muito bem, esse é um dos pontos, mas sobre o que você quer falar? Qual é o objetivo desse treinamento? Não é só para deixar as pessoas animadas. Eu costumo dizer que uhul motiva as pessoas até que o uhul acabe. O que vem depois do uhul é que vai fazer elas serem melhores ou não para o seu negócio. Então, o treinamento, ele precisa ser estruturado, ele precisa conversar com a estratégia da empresa. Pense comigo, qual é a estratégia da sua empresa? O que a sua empresa quer? É vender mais, é faturar mais, é aumentar a capilaridade? O que ela quer? E o treinamento tem que conversar com isso. A gente costuma dizer que as pessoas precisam ser treinadas em conhecimento, habilidade e atitude. O velho chá
que a gente estuda na administração. Conhecimento são todos aquelas competências que vêm, que são competências técnicas, que vêm do aprendizado de como faz na sua empresa. A habilidade, ela vai treinar para que ela fique melhor nesse como faz. E a atitude tem a ver com o querer ou não querer. A atitude conversa lá com o recrutamento. Se você contratou uma pessoa que quer fazer, que gosta da sua empresa, ela vai dar o melhor dela pela sua empresa. Agora, se você contratou uma pessoa que está empregada na sua empresa, que enquanto ela não acha uma coisa melhor, ela está ali, garanto que o sucesso não vai ser tão grande, mesmo que você treine essa pessoa. Aí a gente já entra em outro ponto importante do RH, e que às vezes os profissionais não dão tanta importância, que é a descrição de cargo e os POPs, né, os procedimentos daquela função. A descrição de cargo, que é um documento que às vezes até é meio chato de fazer, ela vai dizer exatamente o que o profissional tem para fazer. Perceba que ele é o começo de um bom treinamento. Se eu tenho ali descrito quais são as tarefas que a pessoa precisa fazer, com clareza, com objetividade, eu consigo tirar deste documento o como, que são os meus POPs. E a partir do como saem todos os treinamentos. Perceba que um processo de RH está linkado no outro. A gente costuma falar muito que não adianta você estabelecer muitos processos de RH se eles não têm um porquê, se eles não têm uma lógica e se eles não têm um objetivo para a sua empresa. A descrição de cargo é um exemplo desse. A gente vê em várias empresas uma descrição de cargo super bem elaborada e quando a gente pergunta para que você usa isso, a resposta é não sei. Não sei, não precisa. Só precisa ter se você sabe para que aquilo serve. E no caso da descrição de cargo, serve para que a gente possa treinar melhor, serve para que a gente possa explicar melhor para o colaborador para que ele existe, qual que é o objetivo da função dele, e também serve, se você tiver parceria com o jurídico, para ele te defender em casos de trabalhista, porque o combinado não é caro. E aí é um outro ponto importante do RH. São os combinados. O RH também é esse setor que formaliza os combinados e que reforça os combinados com os colaboradores, que são as boas práticas do trabalho. Toda empresa precisa ter regra, precisa ter norma, precisa ter prazos, padrões e métodos. Porque, gente, uma empresa é a junção de muitas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com sonhos diferentes, trabalhando para o mesmo objetivo, que é construir a sua vida, construir seu sonho. Então, independente da função que você tem, a gente brinca aqui, independente do PAP que você tem, de porteiro a presidente, todo mundo está numa empresa para fazer seus sonhos funcionarem, para fazer sua família crescer, para fazer suas viagens se realizarem. E isso passa, então, o trabalho é o veículo, isso passa pelo trabalho. Por isso que é importante a gente ter regras, normas e boas práticas de como deve funcionar essa empresa, para que todo mundo entenda o que é certo para essa empresa e qual é o comportamento mais adequado para essa empresa. Por isso é fundamental que a gente tenha manual de conduta, que a gente fale sobre essas boas práticas e que a gente tenha processos de avaliação, conversa constantes, para que a gente possa afinar o que a empresa pensa ou o que os colaboradores pensam. Então, a gente está entrando em um outro processo fundamental para o RH, que é a comunicação e feedback. Quanto mais clara é a sua comunicação, quanto mais única ela é, quanto melhor você se comunica com o seu colaborador, melhor é o desempenho desse. Ele começa a entender o que é certo e errado para essa empresa, como é o formato de funcionar. E se você tem um processo de feedback estruturado, você consegue corrigir o comportamento dessas pessoas antes de perdê-las. A gente sabe que muitas empresas sofrem muito com a rotatividade. E o que é a rotatividade, gente? É um colaborador que não se adaptou, por N motivos, mas ele não se adaptou. Ou ele deixou de compactuar com o jeitão de funcionar da empresa. Se você tem um processo de feedback estruturado, que você consegue fazer uma pausa, conversar e alinhar expectativas, você consegue muitas vezes ajustar os tempos com o seu colaborador e fazer com que ele melhore o comportamento ou ajuste alguma coisa que ele não percebia como tão séria ou ele não percebia como necessário.
Então, fazer processos de conversa, feedback e alinhamento de entendimentos é fundamental para que você tenha uma boa gestão de pessoas. E o RH é quem encabeça tudo isso, né? O RH é aquele setor que funciona como antena. Ele vai percebendo o que os colaboradores estão sentindo, o que a empresa está sentindo, como é que tudo isso pode se harmonizar, e ele vai transformando tudo isso em método, para que a gente consiga tangibilizar e quantificar tudo isso. Um jeito de fazer isso, por exemplo, é a pesquisa de clima. Toda vez que a gente faz uma pesquisa de clima ou um NPS, mede a opinião das pessoas que fazem parte da empresa, a gente consegue com muita velocidade ajustar os ponteiros que estão em desacordo, vamos dizer assim. Por isso é tão importante a gente conversar com os colaboradores, né? Essa pesquisa, algumas empresas fazem semestral, outras fazem anual, ou dependendo do tema, como a Heineken, por exemplo, ela pesquisa felicidade quinzenalmente com seus colaboradores, porque felicidade é um pilar que para eles está na estrutura de toda a organização. Então, independente da frequência com que você mede a opinião dos colaboradores, é fundamental que você tenha um instrumento para medir, para verificar e para sentir esse clima que a gente fala no RH. Quanto mais rápido você colhe essas informações, mais rápido você consegue corrigir e ajustar. Até porque, muitas vezes, o seu jeito de pensar começa a entrar em dissonância com o jeito de pensar do mercado. E se você não se alinha rápido, você começa a perder bons talentos, porque o que você acredita ou o jeito que você gere já não funciona mais. Nós somos a primeira geração que está convivendo com 4 gerações ao mesmo tempo no ambiente de trabalho. Sim, isso mesmo. A gente tem a geração que nunca come o bife, como brinca um professor meu, que somos nós, nascidos em 80, 90, porque na nossa época de criança, quem comia o primeiro bife era o pai, a geração mais velha. Hoje, para quem a gente oferece o melhor pedaço de carne ou o bife primeiro? Para os nossos filhos, a geração mais nova, naquele conceito que eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. E muitas vezes esse jeito de ver o mundo, esse conflito entre as gerações que está no meio do ambiente de trabalho, faz com que a gente não consiga conversar adequadamente com todas as gerações, todas as pessoas que estão ali. Por isso, voltando naquele ponto que eu falei, a comunicação clara é fundamental. Pense comigo, muitas vezes você fala, caiu a ficha? Ou vira o disco? Ou como aquela música do Ayrton Senna? Pense, quantas pessoas que trabalham com você nunca viram o Senna correr? Faz 30 anos que ele morreu. Ou nunca viram um telefone de ficha? Cartão, que era um negócio mais moderno para a minha geração, também já é um negócio muito ultrapassado. Então, o simples fato de você falar uma expressão que no seu universo faz muito sentido, muitas vezes para os seus colaboradores não faz nenhum sentido. Por isso é importante a gente ajustar também o jeito com que a gente se comunica na empresa. E comunicação é como trocar de roupa. Ela tem um jeito, uma roupa adequada para um lugar, talvez não seja adequada para outro. A comunicação é a mesma forma. Então, alinhar a comunicação entre a empresa é fundamental. E como que a gente faz isso? Através de treinamentos, palestras, eventos, rodas de conversa, para que a gente consiga afinar e alinhar todas as pessoas, né? Independente se ela é física ou é online, é muito importante você ter mecanismos de conversa com o seu colaborador. Feito isso, então, a gente já falou da importância do RH na contratação, no treinamento, no clima. O RH é essa antena, como eu falei, que vai unindo várias metodologias para fazer com que o colaborador se sinta melhor. E aí, com certeza, você ficou pensando no que eu falei da Heineken, dos 15 dias e da felicidade. Felicidade no trabalho é uma coisa super importante e a Heineken é uma das pioneiras aqui no Brasil a ter a diretoria da felicidade. Mas por que falar de felicidade no trabalho? Existem muitas pesquisas que dizem que colaboradores mais felizes são pelo menos 3 vezes mais produtivos, mais criativos e produzem muito mais. E se eu for falar na lei aí trabalhista, nos afastamentos por doença, por depressão, ansiedade, aí a gente vai ver que a felicidade é ainda mais importante, porque quando eu tenho uma pessoa feliz,
ela tende menos a se afastar por problemas psicológicos, como a depressão, por exemplo. Então, cada vez mais, a sua empresa, em especial o seu RH, precisa trazer essa bandeira de olhar para se os colaboradores são felizes ou não no seu negócio. E você, que é gestor e está me assistindo, ou dono de empresa e está me assistindo, precisa pensar nisso de forma muito urgente e prática. Não é sobre abraço coletivo, gente. É sobre produtividade e resultado. Se as pessoas são o diferencial da sua empresa, você precisa ter pessoas felizes e bem no seu ambiente. Porque a gente só entrega aquilo que a gente tem, não é mesmo? Então, como é que você quer que eles façam um atendimento excelente se você não olha para as necessidades deles? Eu entendo que você deve estar pensando, mas a pessoa nunca fica feliz. Eu faço mais e ela não fica feliz. Por natureza, os seres humanos são assim, né? A gente não está feliz o tempo inteiro, né? A gente não está contente o tempo inteiro. E alguns de nós gostamos de poder reclamar, e você vai ter uma parcela de colaboradores assim na sua empresa, e está tudo bem. Mas perceba que você precisa criar políticas de bem-estar e de produtividade que contemplem a felicidade. E como que você faz isso? Mais uma vez, pesquisando seus colaboradores. Cada vez mais a gente vê colaboradores trabalhando pelo propósito, né? Não basta você ter um salário bom se a sua empresa é um inferno. As pessoas estão atraídas pelo salário, mas elas não ficam muito tempo e saem dizendo, eu prefiro ter paz, né? Quantas vezes e quantas pessoas você conhece com esse discurso? Então, ter um ambiente saudável é fundamental. E aí entra outro ponto importante do RH, que é o plano de carreira. E também, dentro do plano de carreira, a gente pode pensar, né, nos planos de cargos e salários e também nos benefícios. Como você remunera o tempo que seu colaborador passa com você, a inteligência que ele deixa, o investimento emocional e de inteligência que ele traz para a sua empresa. Como é que você remunera isso? Como é que você olha para isso? Cada vez mais a gente não pode só deixar a remuneração como salário, porque salário não é só o que as pessoas olham na hora de escolher um emprego. Tem também o que a gente fala que é o salário emocional. Então, quando a gente fala de remuneração total, a gente está falando do salário que ele ganha, dos benefícios que eles têm trabalhando com você, tangíveis e intangíveis. Como ele se sente trabalhando com você também faz parte do salário dele. Quando a gente olha para a remuneração total, passa pelos benefícios também. E muitas vezes a gente vê empresas preocupadas com benefícios como plano de saúde, vale alimentação, que é fundamental e importante, mas não é só isso, gente. Muitas vezes o seu colaborador está saindo da sua empresa porque ele não tem possibilidade de fazer academia. Já parou para pensar isso? Parece louco o que eu estou falando, né? Mas dependendo da idade dos colaboradores que você tem, o valor do benefício muda. Pense comigo, se você tem uma equipe mais jovem, eles ainda não estão tão interessados no plano de saúde quanto na academia. O contrário também é verdadeiro. Se você tem uma equipe um pouco mais idosa, ou se você tem, né, os prateados que estão voltando a trabalhar com você, eles têm uma outra perspectiva de vida e eles vão valorizar benefícios diferentes dos mais jovens. Por isso que, de novo, o RH precisa conhecer a população para poder fazer um plano de carreira, um plano de cargos e salários que converse com a necessidade e com os colaboradores que você tem. Pare para pensar quais são os benefícios que você está oferecendo para as pessoas que trabalham com você. Quais são os que elas gostariam de ter? E aí passa por um ponto importante também que o RH precisa olhar, que é como esse colaborador se relaciona com a empresa. Como é que ele está, o orgulho de pertencer, como é que ele sente essa empresa, como é que ele pertence a essa empresa. Isso também é fundamental a gente pensar, né? Que é toda a estrutura de endomarketing que a gente precisa ter conversando com a estrutura de RH. Quais são as datas comemorativas que você tem aí na sua empresa, que você faz grandes eventos muitas vezes para o seu cliente? Como é que você trata
o seu cliente interno nesse dia de eventos. Já vi muitas empresas, por exemplo, que olham muito para o Dia da Mulher, fazem eventos para o cliente do Dia da Mulher, entregam uma rosa para as mulheres, clientes que entram na loja. E o que você faz para o seu colaborador? Pense a sua colaboradora mulher entregando a rosa para outra mulher e o que ela está pensando? Para mim, nada, para ela, tudo. Como é que essa rosa está sendo entregue? Por isso que é importante a gente fazer o marketing, conversar também com o RH. Perceba que o RH é esse setor que funciona em conjunto com todas as outras áreas. A gente já falou do jurídico, a gente já falou do financeiro um pouco, na questão de remuneração, e agora a gente está falando do marketing. Ele precisa estar em conjunto, funcionando para pensar o que é data importante para a gente aqui como empresa, que a gente vai fazer para a pessoa, para o cliente e também para a pessoa interna. Então, quais são as datas comemorativas? O que a gente valoriza nesse colaborador? É o colaborador que fica mais tempo com a gente e para a gente faz sentido o tempo de casa? É o colaborador que bate meta, porque somos uma empresa que é buscadora de meta? Os benefícios e os prêmios, eles têm que conversar também com a sua estratégia de venda ou a sua estratégia de negócio. Então, tudo no RH é muito atrelado, né? Inclusive as datas comemorativas, os prêmios, os brindes, tudo isso tem que conversar com a sua estratégia. Então, perceba que fazer o RH e investir em RH é muito mais que investir em recrutamento e seleção, uma boa folha de pagamento, e um bom processo ali de administração de pessoas. É mais que isso. Administrar pessoas é uma parte do RH, é uma parte mais burocrática do RH que é fundamental, precisa existir, precisa ser organizada, precisa ser sistematizada, mas não é só isso. É um bom recrutamento, é um bom treinamento, como a gente falou, é um bom processo de feedback, um bom processo de avaliação de desempenho, para que as pessoas saibam em que pé que ela está, quais são os gaps que ela tem, para que ela possa atingir e melhorar para atingir os próximos passos da política de cargos e salários ou do seu plano de carreira. Então, perceba que o RH, ele é muito complexo, ele é uma estrutura que precisa ter um investimento de tempo, né? Um investimento emocional do gestor, né? Do principal gestor, e precisa ser estrategicamente pensado para conversar com a sua estrutura. Não é apenas fazer processos, né? É pensar no negócio como um todo pela ótica de pessoas. Falando nisso, vamos tocar em outro ponto fundamental por que o RH deve existir, que são seus líderes. Os seus líderes são quem carregam a bandeira da empresa. Eles são a pessoa que vai representar o dono lá no campo de batalha, nas lojas, na frente do cliente. E é ele quem vai fazer com que a sua cultura, o seu jeitão, o seu pensamento chegue até as pessoas que conversam com a sua empresa. Como é que você trata os líderes? Como é que você prepara seus líderes? Como é que você prepara seus sucessores? É esse pensamento que você tem que ter. Portanto, o RH também é fundamental para olhar e manter esse líder capacitado para ser o porta-voz da empresa. Fazendo isso, olhando para os líderes com carinho, com método e com preparo, você consegue que toda essa estrutura de RH que você está criando e pensando chegue até a ponta lá da sua loja, da sua empresa, de forma bem linear e estratégica. Da mesma forma que você pensa lá no topo, na estrutura, você vai conseguir fazer com que a pessoa mais simples da empresa, lá que serve o café, ou que abre o portão, ou apenas que repõe a sua mercadoria, entenda o mesmo jeito. Isso passa pelos líderes. Portanto, os líderes precisam ter um olhar especial do RH, precisa ter uma formatação de treinamento para capacitar esse líder a fazer bem aquilo que ele faz. Infelizmente, a gente vê isso pouco nas empresas. O que mais a gente vê é um bom vendedor ou um bom técnico sendo promovido sem preparo nenhum para assumir esse papel tão importante que é de disseminar a cultura, o seu jeitão e de fazer com que a coisa ande na sua empresa. Então, ter esse olhar para o líder, preparar ele para delegar, para cobrar, para dar feedback, para fazer o processo de RH acontecer na sua empresa é fundamental. E eu sei que você deve estar pensando, meu Deus, mas é muita coisa. Realmente é muita coisa. É um processo o RH. E ele vai começar do que você tem.
fazendo bem aquilo que você tem. Muitas vezes você está assistindo e pensando, mas na minha empresa não cabe uma estrutura dessa tão complexa. Você não precisa ter uma estrutura complexa para fazer RH. Você precisa ter processos que privilegiem e olhem para as pessoas. Tendo processos ajustados e azeitados na engrenagem da sua empresa, o RH já existe. Ele não precisa muitas vezes ser feito por um profissional super técnico de RH. Talvez você precise de ajuda de um profissional técnico para desenhar os seus processos que vão ficar na mão do seu líder, que vai fazer com que isso tudo aconteça. Então, se você está pensando, eu não consigo ter tudo isso, consultoria talvez seja uma boa saída para você, trazer esse profissional técnico para ensinar essas metodologias para as pessoas que fazem tudo isso acontecer na sua empresa. Essa é uma boa dica que vale a pena. Para finalizar, eu afirmo para vocês, RH tem tudo a ver com o resultado. RH não é mais um setor que olha só para a qualidade, ele também olha para resultado, ele também consegue mensurar as suas ações, desde que ele caminhe ao lado da estratégia da sua empresa e que ele sente na mesa da diretoria, junto com os outros setores, para discutir para onde a sua empresa vai, qual é o seu planejamento estratégico e como ter mais resultados, ser mais efetivo com as pessoas. E melhor, com pessoas felizes e querendo a mesma coisa que a sua empresa. Invista em RH que vale muito a pena.